Como está a igreja do Senhor? Muitas lutas, né? Mas é nas lutas que nós vemos a glória de Deus. Amém? Deixa eu falar um pouquinho sobre as nossas atividades. Tivemos domingo, começo da semana, primeiro dia da semana. Quem esteve aqui domingo? Ou pela manhã ou à noite? Então, se você não esteve, você tem que começar a se organizar para poder estar conosco aos domingos também. E principalmente pela manhã ou à noite ou nos dois encontros, né? Tivemos ontem a nossa live. Quem participou ontem da nossa programação? Glórias a Deus. E próximo encontro agora vai ser quinta-feira às 7h30 da noite. E depois domingo, 9, e depois domingo às 18h30. Deixa eu falar algo que é muito importante, porque hoje as redes sociais, principalmente as redes sociais, o WhatsApp, o YouTube e o Facebook, tem muita gente que deixou de congregar. Quem sabe disso? Porque uns dizem assim: você é templo do Espírito Santo, Deus não habita em templo, vai fazer o que lá? Se Deus não habita lá, vai fazer o que lá? Quem já ouviu isso? Você vai ouvir várias vezes, até te converter, né? Ou te convencer. Eles dizem: não precisa mais congregar, porque a igreja é nova, né? A igreja da novidade agora é em casa, a gente fica em casa, não precisa mais de congregar. Eu estava prestando atenção numa palavra que foi dada até por um pastor sobre isto, e eu achei muito interessante, eu quero compartilhar com vocês. Primeiro, se a igreja não precisa de congregar, se templo não é mais necessário, templo, digo espaço, não é mais necessário, então não deveria ser necessário desde os tempos dos apóstolos, porque aqui em Atos capítulo 3, no 2, diz que eles se reuniram e veio o Espírito Santo, foi aquela maravilha. Depois no Atos 3, diz no versículo 1, olha lá, Atos 3, versículo 1, diz assim: Pedro e João subiam aonde? Não está ali ainda, né? Está aqui. Pedro e João, olha lá, olha para cá, esqueci até da lanterninha. Pedro e João subiam aonde? Ué, mas falou que o templo somos nós, o que ele estava fazendo lá no templo? Se não é mais para ir no templo, por que eles foram no templo? O Espírito Santo já havia descido? Sim ou não? Sim ou não, irmãos? Sim. Então havia ali, eles foram ao templo. Então, se não há mais necessidade de ir ao templo, então eles estavam fazendo o errado, né? E teve uma outra manifestação poderosa, foi até quando Paulo, em Atos 22, 17, olha lá: tendo eu voltado para Jerusalém, enquanto orava onde? Vamos, igreja, oravam aonde? O povo lá que não quer congregar, eu escutar vocês, oravam onde? Então, o templo, ou seja, o espaço, é uma necessidade para a igreja, porque é onde se reúne o corpo de Cristo, onde se reúne os membros para se formar um corpo. Diz que, olha o que aconteceu nesse lugar. Enquanto orava no templo, Paulo, sobreveio-me um... Você sabe o que é isto aqui? É isto aqui, ó. Quem sabe o que é isso aí? 2 de Coríntios 12, é isso aqui. Quando ele estava no templo, aconteceu isso aqui, ó. Se é necessário que me glorie, ainda que não me convém, passarei as visões e as revelações do Senhor.
Tudo isso ele recebeu nesse dia lá no templo. Conheço um homem em Cristo Jesus que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. Sei que o tal homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu. Então essa palavra êxtase, quer dizer um arrebatamento. É isto que aconteceu lá no templo, que ele foi levado em espírito. Ele não sabe se ele foi no corpo, se no corpo ou fora do corpo, ele sabe que ele foi. Então isto que aconteceu no templo, diga-se, no templo, não foi em casa, não foi em outro lugar, foi no templo, diga, no templo. Então, quem está pregando que o templo está ultrapassado, porque não lê a Bíblia, né? Porque ou é preguiçoso, ou já está desviado na mente, ou já está na carne totalmente. Porque quando nós estamos na carne totalmente, nós, principalmente num lugar desse aqui, te aconselho, se você está na carne, não venha, porque você vai ouvir para se ajeitar. Não venha. Então, muita gente que se afasta, pessoas que se afastam das congregações que ensinam a Bíblia, porque elas sabem que é no templo que a palavra de Deus vai ser lida e nós vamos passar vergonha diante da palavra e vamos nos consertar. E é aqui, não é em casa. Em casa vai todo mundo passar a mão na cabeça, porque você erra, teu marido erra, teu filho erra. Todo mundo vai passar a mão na cabeça um do outro, ninguém vai falar nada, ninguém vai fazer nada. Mas no templo, onde se abre a palavra, onde se estuda a palavra, e ali que aconteceu, Atos 22, 17. Tendo eu voltado para Jerusalém, enquanto orava no templo, olha lá, enquanto eu orava onde? No templo. Então isto aqui, às vezes eu falo coisa, você deveria anotar, arriscar na tua Bíblia. Por quê? Para você poder defender a verdade. Porque as pessoas vão vir com uma palavra mentirosa, você não vai ter defesa. O que vai acontecer? Aí você vai virar adventista, vai virar universal, vai virar testemunha de Jeová, porque você não tem argumento para debater com a heresia. Aí o que acontece? A heresia te carrega. Então você não pode só aprender, você tem que aprender para ensinar. Porque pessoas vão tentar te carregar, te tirar da verdade, porque Paulo falou que esses tais não servem a Cristo. Então, essas pessoas vão tentar te tirar da verdade. Então, era só isso que eu queria. Veja o 18. E vi aquele que falava comigo. Aonde aconteceu isso? Aonde? No templo. Ele foi arrebatado e falou: cadê, irmão? 22, já pulou para quê? 22, 17, 18. Morreu? E vi aquele que falava comigo: apressa-te, sai logo de Jerusalém, porque não receberão o teu testemunho a meu respeito. Porque não receberão o teu testemunho a meu respeito. Então tudo isto aconteceu no templo. Então esse lugar onde nós nos reunimos é importantíssimo. Importantíssimo. Por isso que nós arrumamos, climatizamos, iluminamos, pintamos, deixamos sempre em ordem, porque aqui, quem sabe que Deus te dá um êxtase desse, te arrebata, sabe lá, não sei, o grau de intimidade que você tem com o Senhor, não sei, isso é cada um. Às vezes outro cara que está do teu lado aí, a outra está do teu lado, não está sentindo nada, e você está, a glória de Deus está sobre sua vida. Você está sentindo algo poderoso que o outro que está do lado não está sentindo, não está percebendo nada, e você está vivendo, mas é aqui, no templo. Amém? Então, esses hereges que pregam que o templo somos nós e não é necessidade de estar, é gente desprovida de Deus, desprovida da Bíblia, que querem. Um pastor, um bispo, acho que ele é bispo, apóstolo lá que ele é, falou: Deus me falou para mim fechar o templo e ficar em casa, porque a igreja agora é em casa, e os irmãos vão pondo dízimo na minha conta, e eu fico só em casa, sabe? E o irmão bota dízimo na conta, e eu fico em casa, e eu fico só falando 2 vezes na semana pelas redes sociais.
alimentando a igreja, e a igreja agora em casa. Então você vê que é heresias em cima de heresias, que a gente não, se não tiver calçado com a palavra, anote, irmãos. Quando você estiver aqui sentado, você não veio para olhar para mim, você não veio para bater palma, você veio para anotar toda a matéria que é dada aqui, porque você vai ser confrontado lá fora, pessoas vão te confrontar, gente que conhece a lei toda, sabe? Por que Paulo viveu daquele jeito, da ignorância? Porque ele vivia a lei toda. Só salvou Paulo porque o próprio Cristo encontrou com ele, porque senão Pedro fosse falar, ele matava Pedro, Tiago, qualquer um que fosse falar de Cristo para ele matava, precisou de uma intervenção diretamente de Cristo, para que hoje eu e você pudéssemos viver esse evangelho que veio direto de Cristo para o apóstolo Paulo, tá bom? Então, falando no evangelho, vamos estudar a palavra, depois a gente semeia. Você tem a tua Bíblia. O tema de hoje é: esses tais não servem a Cristo. É o tema? Olha lá. Esses tais não servem. Diga, não servem. Não serve, né, irmão? Entendemos essa explicação do Espírito? Porque você vai escutar pessoas, está perdendo o seu tempo, para que 3 vezes na semana? Para que uma vez? Vai uma vez por ano. Não tem nada no templo, lá não tem nada, Deus não está lá. Eu não sei então o que Pedro foi fazer, se Deus não estava lá. Não sei o que Paulo foi fazer, que Deus não estava lá. Ele foi para falar a palavra, porque tinha gente para ouvir a palavra. Então eu vim aqui para falar a palavra, porque tem vocês para ouvirem a palavra. Esses tais não servem a Cristo. Romanos, capítulo de número 16, versículos 17 e 18. Romanos 16, versículo 17. Romanos 16, versículo 17 e o versículo 18. Todos estamos? Você que está aí pela rádio, deixa eu cumprimentar você pelos aplicativos, pelo Facebook, YouTube, WhatsApp, por todas as nossas programações de rádios. Vocês são muito importantes para Deus. Você não está aí ouvindo por um acaso. Deus quer mudar a sua história. Deus quer trazer você para a verdade, para a luz. Deus quer iluminar você, e não só você, toda a sua família. Você tem que se render a esta voz que é de Deus, para a glória do Senhor. Vamos lá. Rogo-vos, irmãos, que noteis bem aqueles que promovem divisões e escândalos, em desacordo com a doutrina que aprendestes. Afastai-vos deles, porque esses tais, olha o tema aí, ó, esses tais não servem a Cristo. Que Cristo? Nosso Senhor, e sim ao seu próprio ventre, e com suaves palavras lisonjas enganam o coração dos incautos. Oremos. Senhor Jesus, Deus bendito, Deus poderoso, Deus glorioso, Deus forte, não há outro nome dado entre os homens, o qual possamos ser salvos. Aquele que clamaram pelo nome do Senhor, este é salvo. Aquele que confessar diante dos homens, Deus o confessará diante dos anjos. Meu Deus, usa-me, usa a minha boca, que a palavra que sai da minha boca seja somente as informações de Deus, o Evangelho, que não haja nenhuma intervenção da minha mente carnal,
da minha maneira de ver ou de pensar, que eu desapareça, para que o teu Espírito em mim fale. Quando o Espírito Santo fala, a igreja reconhece a voz, e eu ouço a sua voz e transmito a sua voz, e o povo do Senhor, que tem um coração terra boa, digam todos amém, amém e amém. Deus seja louvado. Amém. Glória a Deus. Obrigado, meu irmão. Obrigado a todos os santos que se reúnem aqui e cooperam, né? De uma maneira ou de outra, né? Pastor, esses tais não servem a Cristo. Então, o que é servir a Cristo? O cristão verdadeiro é aquele que ama ao Senhor Jesus e guarda as suas palavras. Eu vou te mostrar aqui 3 versículos no livro de João, depois a gente volta para Romanos. Primeiro, João 8,31. João 8,31 diz assim: disse Jesus, disse pois Jesus aos judeus que havia crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. Então, quem é de Cristo? Quem é que serve a Cristo de verdade, pastor? Quem permanece na sua palavra. Diga, quem permanece na palavra. Segundo, João 13,35. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. Primeiro, permaneça na palavra e se ame. Nós temos que nos amar, respeitando o outro, cuidando um dos outros, protegendo em oração, defendendo e cuidando da retaguarda do outro. Então isto é os verdadeiros cristãos, né? O último de João é João 14:21. Depois nós vamos voltar para Romanos 16. João 14:21 diz: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Então, permanece na palavra. Os verdadeiros cristãos amam o próximo e guardam os mandamentos de Deus. Voltemos lá para Romanos 16, 17. Primeiro, Romanos 16, 17 diz: rogo-vos, irmãos, que noteis bem aqueles. Primeiro lugar, Paulo chamou a atenção. Primeiro ponto, ele falou: eles provocam divisões. Segundo ponto, escândalos. Deixa lá, irmão. Escândalos, divisões, e eles provocam escândalos. Estava eu em 1998, 97 para 98, lá na Bahia, comemorando a passagem do ano, Natal, Ano Novo, não sei se não me recordo. Estávamos na casa de uns irmãos, passando lá o Natal, e na outra, a gente estava numa laje, e numa outra laje havia um grupo de cristãos, né? Pensávamos então que eram cristãos, estavam cantando louvores, e de repente foi puxado assim para frente engradados de bebidas alcoólicas, e eles caíram para dentro. Eu sei que no final lá, chegando já meia-noite, o negócio deve ter ficado feio para aquele lado de lá. Então aí eu fui procurar saber quem era essa turma, e aí são os testemunhas de Jeová. Eu falei: mas eles bebem assim? Bebem muito. Eu falei: então tá bom. Então diz que eles provocam o quê? Divisões.
com essas atitudes e provocam o quê? Escândalos. Então, quando alguém vê uma situação dessa, o que é um escândalo? É uma agitação, é um rebuliço, é uma desordem, é um tumulto, é um alvoroço, é um espetáculo, é uma algazarra. Então, a pessoa provoca algazarra. Então, ela quer dividir, então ela não quer juntar. Quanto mais, é como espantar pombo, sabe? Sai. Então, há pessoas assim. Então, diz que essas pessoas, elas não servem a Cristo Nosso Senhor. Diz que elas provocam divisões, e elas provocam escândalo. Então, primeiro Paulo fala de divisões, diga, divisões e escândalos. Então, agitação, rebuliço, sabe, você vê aqueles cultos malucos, né? Pula, cai, baba, imita gato, imita leão. Eu vi a irmãzinha lá da Lagoinha imitando o leão. Quem viu isso? Todo mundo, é um som do leão. Na Bíblia não tem, mas na igreja tem. Então você vê a rebuliço, é um escândalo. E as pessoas, Deus me livre de entrar no lugar desse, igreja é lugar de doido. Não, eu prefiro ficar no meu espiritismo, lá na mesa branca, que eu sento lá, o médium fala lá, tranquilamente, com a voz tranquila. Então, tudo isto gera escândalo, diga, escândalo. Terceiro ponto, escândalo quer dizer coisas indecorosas, coisas indecorosas, contrárias aos bons costumes, coisas indecorosas, coisas contrárias aos bons costumes, atos reprovável. Então, essas pessoas que não servem a Cristo, mas elas se passam como estão servindo a Cristo. Elas servem tão a Cristo que nós temos que dar a vida pelos irmãos, nem uma gota de sangue eles dão para uma vida. Se tiver uma guerra, os crentes dessa igreja, eles não se alistam no quartel. Quem sabe disso? Que os testemunhos de Jeová não se alistam no quartel e nem doam sangue. Se tiver alguém para morrer, então você vê, então são promovedores de escândalos, promovedores de divisões. Passa. E diz que é em desacordo com o quê? O que eles ensinam, não estou falando só de testemunho, estou falando das heresias, né? Dos que não servem a Cristo. Eles ensinam coisas em desacordo. Jesus já voltou. Então, mas Paulo disse que quando ele voltar, nosso corpo será um corpo de glória. Não, mas não é bem assim. Ele já voltou no ano 70 em espírito. Ele falou que estaria conosco todos os dias. Então, eles criam uma doutrina que é em desacordo com o quê? Com a doutrina. Então, se você não tiver uma bagagem de conhecimento, se você não tiver a Bíblia dentro de você, ou pelo menos num pedaço de papel anotado algumas defesas, você acha que quando alguém vai para um tribunal diante de um juiz, você acha que ele vai só com a cabeça dele, ele coloca tudo que ele vai falar escrito num pedaço de papel? Porque ele pesquisa, ele estuda, ele faz a sua defesa. Então, quando você for fazer a defesa do Evangelho, não, mas pode beber, porque a Bíblia diz que não proíbe beber, proíbe se embriagar. Então, aqueles crentes que estavam lá esqueceram disso, né? Porque eles estavam mais do que bêbados. Falei, quero ver quem vai sair voando da laje, achando que tem asa, vai começar a voar. Então, você vê, então eles criam desacordo com a doutrina, e a Bíblia diz o seguinte, que eles criam conflitos com a graça de Deus, com a verdade. Então eles sempre põem dúvidas. Você lembra quando Deus fala uma coisa para Adão e Eva, a serpente vem e joga outra coisa, aí Eva ficou matutando naquilo que a serpente falou. Se ela tivesse prestado atenção no que Deus falou e tivesse registrado, ela não iria seguir as artimanhas da serpente. Então tem muita gente, você não pode, irmão, desculpa, não fica chateado, você não pode vir aqui, achar que isso aqui, você senta aqui de mão vazia, volta de mão vazia, sem Bíblia, sem caderno, sem nada, e você vai aprender e vai registrar alguma coisa. Você não vai, você vai ter
o conhecimento no momento e depois é como uma explosão, vai fazer puf, tua mente fumaça, vira tudo fumaça, fica todo um monte de desencontro aqui, os versículos ficam desencontrados, por isso você vê pessoas falando da palavra, tudo desencontrado, cita uma palavra ali, cita uma ali, cita uma cá, sabe, não tem nada em harmonia. Então, uma maluquice, uma bagunça, uma desordem dentro da cabeça, porque não registra. Anote. Traga um papel, traga uma caneta, traga um bloquinho de anotação, grife na tua Bíblia. Não é pecado marcar a Bíblia. Então eu sou o maior pecador dessa terra, que minha Bíblia é toda arriscada. Eu não tenho uma mente brilhante, que sei onde está tudo, não sei onde está nada. Se eu não anotar, dificilmente eu sei onde estão as coisas. Tão abençoado. Então ele diz, em desordem com a doutrina que aprendestes. Então você vê, hoje estamos até comentando aqui, eu e meu cooperador, Marcos, que hoje criaram-se alguns ministérios que dizem que pregam a graça eles até pregam, eles só não pregam a graça e a verdade, né? Eles criaram agora uma maneira de atacar ou de se aparecerem mais do que os outros ministérios que pregam a graça e a verdade. Então eles começam a inventar coisa, porque o ser humano gosta de modismo, o ser humano gosta de novidade. Então não pode ouvir estou cansado de ouvir o que o Pedro Inácio está falando, já estou cansado, sabe, já é 5 anos, 2 anos, 1 ano, 10 anos, estou cansado, então eu tenho que ouvir alguma coisa nova. É nessa hora que você se perde, porque tem muitos que estão por aí que não servem a Cristo. Eu disse ontem na nossa live, 70% dos púlpitos, dos líderes que estão na frente dos ministérios hoje, eles nem conhecem a Cristo. Então, e os pregadores que hoje pregam a graça, eles deveriam pregar para tirar as pessoas da lei, arrancar as pessoas da lei, dessas igrejas que fazem corrente, campanhas. Não, eles não estão mais pregando em direção a esses ministérios, eles deixaram para lá. Agora eles querem tirar gente que vive a graça de Deus, com mensagem, Jesus voltou, a ceia do diabo, sabe, os dons espirituais não existem mais, a cura, sabe, não é para esse tempo. Então as pessoas ficam, sabe, é mesmo, e o pastor não sabe de nada não, pastor Pedro não sabe de nada. Eu não sei de nada mesmo, você está falando verdade, eu não sei de nada. Quem sabe tudo é o Espírito de Cristo que está em mim. É Ele quem sabe tudo. Eu não ousaria subir aqui e falar assim, Espírito Santo, fica aí na cadeira sentado, que hoje é comigo, deixa que eu vou dar o meu show lá, hein? Fica só olhando como é que se faz. Eu chego aqui com as minhas pernas tremendo, eu chego aqui falando, Deus, eu não quero usar a minha carne, porque se eu usar a minha carne eu vou machucar pessoas. Então eu quero falar o que Deus quer falar para a igreja. Então esse é o meu compromisso. Então há pessoas que estão dando ouvido a ministérios que estão em desacordo com a doutrina. O que Paulo fala no ponto 4? Afastai-vos dele. Então Paulo primeiro fala, provocam divisões, escândalos, em desacordo com a doutrina. Paulo aconselha, afasta deles. Se eu não quero me contaminar, se eu não quero me prejudicar, eu vou me afastar, porque um pouco de fermento que faz com a massa leveda, e as más conversações corrompe os bons costumes. Então diz que o conselho que Paulo dá é que devemos nos afastar. Diga, eu tenho que me afastar. Agora a pergunta é essa, por quê? Por que eu tenho que me afastar? Olha a resposta lá. Por quê? Porque esses tais não servem a quem? A Cristo. Então eu não posso me juntar com alguém que não serve. Eu não posso parar para ouvir gente. Eu vim aqui que eu vou falar da maçonaria. Você quer ficar rico? Você quer ter uma ajuda financeira? Você vem aqui que eu vou... Não.
Não quero ouvir. Paulo mandou eu fazer o quê? Me afastar. Por que eu tenho que me afastar? Porque essas pessoas, elas não servem a quem? Diga, não servem a Cristo. O que é serve? É servo de Cristo. Eles não são servo de Cristo. Então, se não é servo de Cristo, é o que, pastor? Então, leia lá. Porque esses tais não servem a Cristo. Que Cristo? Não é o Cristo Redentor. Tem gente que serve ao Cristo Redentor. Não, eu estou doido para ir no Cristo Redentor. Crente falando, né? Estou doido para ir no Cristo Redentor. Meu Deus, meu sonho é ir no Cristo Redentor. Para quê? Para me tirar fotografia, pastor. Tira fotografia com os santos de Deus que está aí do teu lado aí, ó. Tira foto com ele. Então há pessoas que servem ao Cristo, mas não é o Cristo Senhor. É o Deus Mamon, é o Deus dinheiro, é o Deus glória, é o Deus destaque, é o Deus fama. Então Paulo, ele diz, olha, eles não servem. Diga, não servem. Então não servem, eles servem a quem? Não serve a Cristo, não, Senhor, e sim, quem é que ele serve? Sim, a seu próprio ventre. Então como que eu vou parar para ouvir um pregador, um bispo, um apóstolo, um reverendo, sei lá, quem for, que não serve a Cristo, a intenção dele é o seu ventre? Você já viveu nisto, irmão? Você já viveu um ministério assim, que a intenção era só dinheiro? Era não, ainda é. Você sabe muito bem, você já sabe disso, e de vez em quando alguns gostam de dar uma sentadinha lá, um bater de palma, sabe, ajudar a encher o lugar. Então tem gente que vai no lugar aonde tem alguém que não serve a Cristo, que a intenção só é arrecadação, é publicidade. Eu tenho que aparecer. O outro estava falando, o calça apertada de sapato grande, estava falando, que a gente não pode falar nome não, senão a gente é processado, né? Calça apertada do sapato grande, falou, eles estão com inveja de mim, porque agora eu estou em evidência. Aí, um pastor dizendo que está em evidência, o cara nunca foi pastor, alguém que se acha que está, João Batista falou assim, o que importa é que eu diminua, e ele apareça. Então, um cara que diz que é pastor e quer estar em evidência, e se intitula em evidência, esse cara não serve a Cristo. Porque quem serve a Cristo, serve ao próximo. Quem quer ser o primeiro, sirva. Quem quer ser servido por Deus, sirva os irmãos. Sirva ao próximo. Deus vai enviar pessoas para te servir. Porque esses tais não servem a Cristo, não, Senhor, e sim a seu próprio ventre. Diga, ventre. Então, provocam divisões, provocam escândalos. O alvo é a doutrina. O alvo é a doutrina. Então Paulo diz, sai fora deles, porque esses caras não têm nada a ver com Cristo. Eles servem ao seu próprio ventre. Ponto 7, ele diz, com suaves palavras e lisonjas. Mas o que é uma lisonjas? É enaltecer pessoas exageradamente. Você sabe que tem muita gente que gosta que o pastor fala, aquele irmão ali, meu Deus, se não fosse aquele irmão é de oração, aquela missionária ali, meu Deus, aquele irmão leu a Bíblia 300 mil vezes, isso que é um homem de Deus, aquele ali, então o povo gosta disso, irmão. As igrejas gostam, eu nunca vi cantar tão bem como esse baixinho aqui, meu Deus, como canta, passa até um sabiá, meu Deus, também. Então, essa lisonjas, é assim que eles fazem para pegar as pessoas. Ele faz uma exaltação exagerada, é uma adulações, fica adulando a pessoa, é um elogio feito com o intuito de bajular. Então há pessoas que gostam de ser bajulada,
Aqui você sabe que você não vai ser bajulado, né? Que você vai ser amado e respeitado. Bajulado você não vai. Eu não bajulo nem minha mulher, vou bajular você. Por favor. Então, elogio feito com o intuito de bajular. O que Paulo falou sobre bajular? Depois a gente volta para cá, irmão. 1 Tessalonicenses 2, 3 ao 6. 1 Tessalonicenses 2, capítulo, versículo 3 ao 6. Olha lá. Pois a nossa exortação não procede de engano. Paulo falou, o que eu falo não é engano. Não procede de engano, nem de impureza, nem se baseia em dolo. Pelo contrário, visto que fomos aprovados por Deus, a ponto de nos confiar a Ele o Evangelho. Se Deus me confiou o Evangelho, o que eu faço? Assim falamos. Não para que agrademos a quem? Meu irmão, você é demais. 4 vezes no culto que você vem, você merece uma cadeira de espuma. Você não pode. Você tem que vir porque você tem necessidade de estar junto com a família. Você tem que vir porque você tem necessidade de adorar a Deus em comunhão com a igreja. Você tem que vir porque aqui é o melhor lugar dessa terra. É o lugar onde Deus, quando se canta os louvores ao Senhor, a presença dEle está aqui. Está aqui, a glória do Senhor se manifesta aqui. Então, não para que agrademos a homens. Tem um irmão que falou, poxa pastor, o senhor é um homem de Deus, mas o senhor fala umas coisas, sabe? O senhor não deveria falar, o senhor deveria, sabe, fazer umas adulações, sabe? O senhor poderia, sabe, bajular, assim, o povo gosta de uma bajulação. Se o senhor bajular, o senhor triplica a igreja rápido. Sabe, o senhor começa a bajular aquele irmão ali, daqui a pouco ele chama a mulher dele, e o senhor bajula também, chama a irmã dela, e chama a tia, e chama não sei quem. E isso aqui está lotado, Aí as pessoas estão aqui porque eu bajulo as pessoas. Não estão aqui por causa de Cristo. Estão aqui porque eu sou bom, bacaninha. Eu sou uma bomba, irmão, um explosivo. Você é um explosivo. Você é uma dinamite, só falta riscar o fósforo. A gente somos o que somos pela graça de Deus. É a graça de Deus. Então, não para que agrademos a quem? A homens. Sim, a Deus que prova o nosso coração. A verdade... olha só, lisonjas, elogio feito com o intuito de bajular. A verdade que nunca, olha o que Paulo está dizendo, a verdade que nunca, quando que ele bajulou? Nunca. Então, se eu sou um imitador de Paulo, sabe quando eu vou bajular? Nunca. A verdade é que nunca usamos de linguagem de quê? De bajulação. Como sabeis? O pastor é muito duro. O pastor falando na minha cara. Quem manda na sua casa é o marido e a esposa. Filho não manda em nada. O senhor não pode falar assim. Meus filhos mandam sim. Na minha casa não manda. Se na sua manda, você não serve a Cristo. Você não serve a Cristo, porque a lei de Cristo é essa que nós temos que seguir. Quem manda na sua casa é você, marido e sua esposa. Filhos, obedece às regras da casa. E ponto final. A verdade é que nunca, diga nunca, e nunca, usamos de linguagem de bajulação, como sabeis, nem de intuitos, porque quando se bajula, a intenção é intuitos gananciosos. Se você começa a bajular o outro, fica todo molinho, aí você arranca a tripa dele, desvazia a carteira, desvazia a poupança dele, faz ele vender até o carro, ele até te dá o carro, ele vai andar a pé, te dá o carro. Quantos pastores, o irmão Vando está ali, quando ele trabalhava numa empresa, ele falou para mim, que ele ia num lugar numa igreja entregar alguma coisa, fazer alguma entrega, tinha lá um monte de carros que eram doados para os irmãos, não era isso, irmão? De igrejas, porque o pastor bajula, né? Vai bajulando, quando ele vai arrancar, o povo está mole. Leva, pastor, leva, pode levar. Aí quando eles acordam, aí vai para a polícia, vai para a justiça, vai para o delegado, vai para o juiz, querer os bens de volta, mas quando já ia, já foi, já era.
Lá não devolve bem, nem que você vir com o teu coração na mão, meu coração vai parar. Ele vai parar? Para logo. Chuta teu coração, não quer nem saber. Então diz que nem de intuitos gananciosos. Olha, quando a pessoa tem uma consciência tranquila ali, ó, Deus disto é testemunha. Ai, quando você tem isto na tua vida, Deus é minha testemunha. Deus sabe quem sou eu, por que eu vivo desse jeito, como eu sou, aqui, lá, em qualquer canto. Então, Deus disto é testemunha. Testemunha de quê? Que Ele nunca usou de bajulação com ninguém. Diga, nunca. Nunca, nunca. Volte para Romanos, irmão. Vamos terminar agora. 4 minutos, 5 minutos. Romanos 16. Porque os tais não servem a Cristo nosso Senhor, e sim o seu próprio ventre, com suaves palavras lisonjas, enaltecer, eu vou enaltecer exageradamente, é o chamado enche a bola daquela pessoa, né? Vai enchendo, aí vai ficando, né? Aqui estão os santos homens de Deus, só tem ungido, olha a cara desse aqui, meu Deus, não come há 7 dias, Jesus está no Espírito, olha esse aqui, foi no monte 70 noites, esse que é um homem de Deus. Irmão, vocês têm que ter vergonha, tem que ser igual a este homem. Ele gosta disso, de ser bajulado, ele sai dali, ó, que nem baiacu, que nem baiacu, cheinho, já viu o baiacu? Quem já viu o baiacu? Pega ele, é uma desgraça aquele peixe. Minha mulher pegou um baiacu, não, eu que peguei o baiacu, ela não pegou não. Lisonjas, olha lá, com suaves palavras, com lisonjas, enganam o coração de quem? Incautos. O que é um incauto? É aquilo que eu falei para você, você chega aqui, você pensa que isto aqui é apenas um cantar, ofertar e ouvir umas palavras e ir para casa. Você está aprendendo matérias, é como você estuda, quando nós estudávamos nas escolas, aí vinha a prova, você aprende as matérias, para quando chegar a prova, você responder corretamente, para poder passar. Então tem gente que vem aqui, canta, bate palma, dá oferta, mas a matéria não anota, não registra, e quando na hora da prova, o que é a hora da prova? A hora que você se encontra com quem? Com esses tais que não servem a Cristo, você não sabe responder. Quantas vezes eu já socorri gente que está conversando com alguém, pastor, onde está o versículo tal? Falei, você não estava no culto? Pastor, onde está o versículo tal? Pastor, olha onde está escrito isso. Pastor, onde está escrito aquilo? Você já não estudou junto? Estudei, mas eu não anotei. Então, irmãos, isso aqui é muito sério. Isso aqui é muito sério para você pensar que é brincadeira. Isso aqui é muito sério, isso aqui é uma matéria que vai te levar para cima ou te levar para a ruína. Se você não estiver preparado, os que não servem a Cristo vão te enganar. Já enganaram muita gente boa que está por aí. Eu tinha um menino que já foi até pregar lá na igreja quando eu era pastor lá em Paracambi, um menino bom. Aí um menino estava congregando numa igreja direitinho, pregando a palavra e tal, se meteu aí com esses caras que não servem a Cristo, da facilidade, os pregadores da graça, né, que dizem, pode tudo, vai tudo, e vamos tomar cerveja, vamos beber cachaça, e vamos pegar uma mulherzinha aí por aí, e sabe que Deus aprova, Deus quer que vivamos, e o garoto novinho, né, doido para escutar isso de um pastor, e pimba, foi lá. Cadê o garoto? Está igual um zumbi, doente, fica assim, ó. Você tem uma britadeira. Eu falo, meu Deus, olha o que fizeram com o garoto. Sabe por quê? Porque fica dando ouvido gente que não serve a Cristo.
Irmãos, você não vem aqui para olhar para mim, eu não vou te bajular, nem você vai me bajular. Nós viemos aqui para aprender a matéria que vai cair na prova. Não sei se é amanhã, se é depois, se é depois, se é depois, se é depois, mas ela vai cair. Ela vai cair na tua prova. E depois você vai ficar chorando, porque eu não vou estar perto, eu não vou estar junto, e eu não posso estar junto sempre. Amém? Cuidado com esses que não servem a Cristo. Diga, eu tenho que ter cuidado. Eles não servem a Cristo. Eles querem abusar de nós. Eles querem nos bajular, dizendo que a gente pode tudo. Aí quando você está mergulha que eu te salvo. Mergulha que eu vou mergulhar. Qualquer coisa eu te seguro. Duvido se cair duas pessoas, um sabe nadar, outro não sabe nadar, o que sabe nadar nada e cai fora. E o que não sabe vai girar e vai beber fundo, Então, amados, guarde as palavras de Cristo. Quem tem os meus mandamentos guarda, esses que são meus. Quem tem a minha palavra e guarda, Davi falou, eu quero guardar a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Viva isto, irmão. Anote isto. Eu não estou te gritando, chamando a tua atenção. Eu estou te falando coisas para o teu bem. Talvez hoje você pode até ficar irritado que você não trouxe Bíblia, não trouxe caderno, não trouxe papel, não trouxe nada. Mas quando você fizer isso, e quando você passar pela prova, e você for aprovado, e defender a verdade. Sabe como é que Paulo defendia? Paulo ia nas sinagogas, ele provava que Cristo era o Senhor, que viria através dos profetas. Você sabe o que fazia os religiosos? Todos se calavam. A única coisa que poderiam falar era provocar um atrito para poder calar a verdade. Então, se você está aprendendo, está recebendo, registre isso no teu trabalho, na tua casa, na tua família, num trem, num ônibus, numa fila, tudo. Tu passa as provas, você sabe disso. Eu não estou aqui brincando, você sabe que eu estou falando a verdade. Que alguém te falou um negócio e você engoliu, você não sabia como, sabia, mas não sabia onde estava, e não sabia nem recitar o versículo, e ficou todo nervoso, e falou, você está certo. Que Deus te ajude a você entender isto, e a viver com temor e tremor, diante dessas palavras, porque essas palavras aqui, é o próprio Cristo sendo formado em cada um de nós. Registre ela vai te salvar. Assim seja. Assim disse o Senhor.